A paz do Senhor Jesus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso, é motivo de nos alegrarmos na presença do Senhor. Como você está nesse dia? Já agradeceu ao Senhor pelo amor e pelas suas misericórdias que se renovam em nossas vidas? Alegre-se na presença do Senhor. Reconheça que o Senhor tem cuidado de você. Ele tem te protegido, Ele tem te guiado. E no meio dessa situação adversa, onde muitas pessoas estão sofrendo, você está aí de pé. Então agradeça ao Senhor. O meu nome é Cleide Valverde e nesses breves momentos eu estarei compartilhando a palavra que o Senhor tem colocado diariamente no meu coração. Eu quero pedir aos meus irmãos e irmãs, aqueles que ainda não fizeram a sua inscrição no canal, que o façam. Que deixe aqui o seu like, deixe também os seus comentários, deixe o seu pedido de oração, porque eu estarei intercedendo. Quanto mais oração, mais poder. A palavra hoje está no livro do grande profeta do Antigo Testamento, o profeta Isaías. Profeta que profetizou a vida do Messias. E aqui, Isaías, no capítulo 38, versículo 31, fala ao rei Ezequias. No capítulo 1, versículo 1 diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, o filho de Amós. E lhe disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amém? Glória a Deus. O Senhor havia enviado o seu mensageiro, o profeta, para falar com aquele rei, para falar com uma autoridade. O rei, ele tomava conta do povo, ele orientava o povo, ele resolvia os assuntos do reino. E ali ele recebeu uma sentença sobre a vida dele, uma sentença de morte. A palavra diz que a enfermidade, a doença que Ezequias tinha, era mortal, era para a morte. E não foi qualquer pessoa que disse a Ezequias. Quem disse foi o profeta. O profeta foi o mensageiro do Senhor. O próprio Deus estava dizendo para ele que ele morreria e que ele colocasse a sua casa em ordem. O que Deus nos diz nessa manhã? Que nós precisamos eliminarmos as nossas pendências. Pendências na nossa vida pessoal. Nós precisamos arrumar a nossa casa. Existem situações que não é mais para você estar vivendo. Situações que você já deveria ter tomado uma decisão. Isso significa arrumar a tua casa. Pendências com pessoas que vêm gerando sentimento de dores, de mágoas, de angústia. Pendências, pessoas que você precisa honrar. Situações que você se comprometeu a fazer e não honrou com sua palavra, pendências. Existe também pendências na sua vida, aleluias, profissional. Assuntos que você já deveria resolver e você tem procrastinado, tem deixado para depois. E o Senhor hoje diz, olhe, arrume a sua casa, porque você vai morrer. Imagine, quer dizer, ao fim, tudo vai acabar. O que você tem feito com o tempo que eu tenho lhe dado? Em que você tem gasto? E agora chegou a hora, você vai morrer. Essa enfermidade é para a morte. E na sua caminhada você gerou pendências e você precisa arrumar a sua casa. O Senhor diz, hoje é o dia em que essas pendências precisam ser eliminadas. E aqui a palavra diz que Ezequias ele sentiu uma grande aflição, uma grande dor, uma grande angústia, uma dor tamanha que ele não conseguia se controlar. E ali Ezequias virou a sua face pela parede, versículo 2. E a palavra diz que Ezequias orou ao Senhor. Ezequias foi falar com Deus. A palavra oração significa falar com Deus e colocar em ação. Muitas vezes nós oramos a palavra, declaramos os salmos, declaramos a verdade do Senhor, mas você não coloca ação.
eu quero te dizer que a sua parte, quem tem que fazer é você. Porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor Deus, ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Mas é necessário que você caminhe em direção ao milagre. Ezequias vira a sua face para a parede. Ele se coloca em uma situação de submissão. Ele vira sua face para a parede, ele ora, ele fala com Deus. E ali ele apresenta ao Senhor a sua oração, dizendo: Ah, Senhor, eu peço. Ele se coloca numa situação de humildade. Lembra-te agora de que andei diante de ti, em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E aí chorou Ezequias muitíssimo. O detalhe da palavra. Não diz que Ezequias apenas chorou. Diz que Ezequias chorou muitíssimo. Que Ezequias ele se submeteu ao Senhor. E ele se derramou na presença do Senhor. Quando me buscarde de todo o vosso coração, achar-me-ei. Talvez você tenha feito uma oração rasa e não tenha encontrado o Senhor. É necessário ter uma entrega verdadeira, que você se derrame aos pés do Senhor e que você faça uma oração com o Senhor, uma oração verdadeira, uma oração que vem do seu coração. Porque, independente do que a gente possa falar ao Senhor, Ele é aquele que esquadrinha a nossa mente e nosso coração e Ele sabe o que tem dentro de nós. A palavra diz que Ezequias chorou muitíssimo, que ele se derramou na presença do Senhor. Talvez existam situações que ainda você não resolveu, mas hoje o Senhor diz: olhe, se derrame na minha presença, aleluias. Ore de todo o seu coração, busque a minha face. E ali, aleluias, veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai, ouvi a tua oração, aleluias, e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos seus dias 15 anos. Veja como o Senhor, Ele é um Deus de amor, um Deus bondoso. Deus, Ele está em busca de verdadeiros adoradores, daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Ali Ezequias chorou, ele se derramou e ele adorou o Senhor e ele trouxe a memória do Senhor. Senhor, lembra-te de como andei reto diante aos seus olhos, porque Ezequias foi um homem diferente do seu pai Acais, um homem tirano que fechou a porta do templo. Mas Ezequias, ele em seu chamado, Ezequias foi um homem que abriu a porta do templo e restaurou a adoração ao Senhor. Ezequias tinha uma oferta no altar que clamava e ele orou ao Senhor e apresentou ao Senhor. Quantos de nós servos já servimos o Senhor de todo o nosso coração e vivemos assim só por coisas do passado, falando: eu já fiz visitas em hospitais, eu já levei a palavra do Senhor, eu já evangelizei, eu já distribuí alimento, eu já me coloquei, aleluia, à disposição do Senhor. Mas hoje em dia você tem vivido uma vida rasa, você tem estado cansado, você acha que não é necessário mais você fazer. Sim, Deus, ele sabe que nós temos luta, mas ele diz, aleluias, que não nos veio provação que não nos fosse humana. Em nome de Jesus, a provação é humana e nós somos capazes de vencê-las, nos posicionando. E aqui o Senhor, aleluias, ele ouve a oração de Ezequias. E ele não somente o cura, mas também ele acrescenta 15 anos. Eu quero te dizer que Deus, ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. O Senhor já havia livrado o rei Ezequias da mão do rei da Síria. Aleluias. E o Senhor diz: livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti esta cidade, e defenderei esta cidade. Deus está dizendo: eu vou te livrar.
dos teus inimigos. Hoje é dia de Deus fazer um grande acontecimento na sua vida, mas basta tão somente que você se posicione. Em primeiro lugar, nós devemos aprender a falar com o Senhor em todas as situações, ainda que seja impossível sim aos nossos olhos, mas eu quero te dizer que não há e não haverá impossíveis para Deus. Ezequias orou, ele falou com Deus. Em segundo lugar, nós devemos nos derramar na presença do Senhor, tirar todas as pendências, tudo aquilo que impede que a gente chegue até o Senhor. Eu não sei qual é a pendência que você, tem acumulado na sua vida, qual é o perdão que você tem que liberar. Eu não sei aquilo que você precisa fazer, que Deus ele já lhe deu ordem, mas é necessário. Em terceiro lugar, as coisas precisam estar no devido lugar, precisam estar arrumadas, para que possamos estar habilitados para viver, aleluias, o bem do Senhor. Deus ele é um Deus de amor e Ele quer nos abençoar. Ele quer que você prove daquilo que Ele tem. Ele quer que você prove das suas bênçãos, porque as bênçãos de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Ezequias, ele foi criado da sua enfermidade, na sua alma e no seu físico. E além do mais, ele recebeu mais 15 anos. Arrume a sua casa. Tire toda a pendência. Tire de sua vida a pendência na sua vida sentimental, na sua vida familiar, na sua vida profissional. Coloque hoje a casa em ordem. Esteja habilitado para viver o milagre do Senhor. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. E Deus, Ele envia um mensageiro, porque Ele é o juiz do juiz. Ele revoga qualquer sentença. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas Deus, Ele é o juiz. E Ele é aquele que condena e é aquele que revoga a sentença. Ele é Deus. Agindo Deus, quem o impedirá? Ninguém. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nessa manhã agradecer, Pai, pelo Teu amor, pela Sua graça, pela Sua misericórdia. Agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor não nos deixa só. O Senhor sempre tem uma palavra, Pai. Uma palavra que vem nos encher, uma palavra, meu Pai, que nos dá força, que nos encoraja, uma palavra assim de exortação que nos faz enxergar que nós temos trilhado caminhos errôneos, mas hoje nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai. Oh, meu Deus, sim, vem com a sua palavra que nos exorta, que nos chama a atenção, Pai, que faz com que a gente venha estar nos seus caminhos, porque Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, é a direção, e nós precisamos sim, a cada manhã ser direcionado. Senhor Deus, traga a nossa memória tudo aquilo que tem estado em pendência para que a gente possa hoje arrumar a nossa casa. E se é uma situação que para nós é impossível, que o Senhor nos ajude, porque o Senhor, aleluias, é especialista em causas impossíveis. Então vem nessa manhã e nos fortalece. Derrama sobre nós, Pai, o Teu poder, derrama sobre nós força. Tira toda a inércia, aquilo que tem paralisado o nosso chamado, a nossa vida familiar, a nossa vida profissional. Senhor Deus, nos ajuda hoje a vencer aquilo que tem nos vencido. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, e te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades. Tira, Senhor Deus, tudo aquilo que tem nos afastado do Senhor. Senhor Deus, marca os umbrais da nossa casa com sangue do Cordeiro, repreende o espírito da morte, Senhor. O Senhor foi aquele que revogou a sentença na vida de Ezequias, revoga hoje, Pai, em nossas vidas. E lembra-te, Senhor, das nossas ofertas diante do Teu altar. Não que a gente mereça, Pai. Não que a gente mereça, mas nós sabemos que é pela graça e nós hoje queremos orar e clamar ao Senhor, que o Senhor venha interferir, Pai, nessa situação, Senhor Deus, e nos colocar na direção, Pai, na direção que o Senhor deseja. Nos coloca hoje no centro da sua vontade. Senhor Deus, visita a nossa casa, a nossa família, sara aqueles que estão enfermos, Pai, na sua alma e no seu físico, como o Senhor sarou ali Ezequias, o Senhor fez uma obra completa, sarou o seu interior, retirou dele, em nome de Jesus, toda dor, toda aflição, toda tristeza, toda angústia.
aquilo que paralisava ele, o seu físico foi curado, nos habilita para que possamos hoje viver o nosso milagre, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor Deus, nesse dia, Pai, e tudo aquilo que vem trazido distração, caia por terra, em nome de Jesus, seja lançado no mais profundo abismo, tira todo enviado de Satanás. Oramos a palavra de Deuteronômio 28, versículo 7, o inimigo que por um caminho veio, foge por 7, como o Senhor livrou Ezequias da mão do rei da Síria, como livrou Ezequias de Senaqueribe, Pai, em nome de Jesus, nos livra hoje dessa situação que para nós é mortal, dessa enfermidade que vem trazendo dor e angústia, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, salvar os nossos, aqueles que estão perdidos no álcool, na droga, na prostituição, na loucura, Deus. Aqueles que um dia andaram no seu caminho, em nome de Jesus, e que hoje estão perdidos, traz de volta, Senhor, para o seu aprisco. Em nome de Jesus, desperta aqueles que estão dormindo, tira as escamas dos olhos. Nós sabemos que estamos vivendo os últimos tempos. Nós necessitamos da sua graça, da sua misericórdia, Senhor Deus. Visita os hospitais soprando o seu hálito de vida, de cura, de ressurreição, onde houver, Pai. Famílias que estão orando, clamando pelos seus, pessoas que estão entubadas, visita do alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor, e lança por terra todo diagnóstico humano. A sua palavra diz que a sua cura vem e vem sem detença, que sejamos hoje impactados com a sua palavra que nos traz cura, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Toma as autoridades terrenas que o Senhor constituiu aqui na terra, porque toda autoridade é constituída para o Senhor. Dá graça, Senhor, fortalece o nosso presidente, sara a nossa nação, guarda a sua casa, a sua família, dá sabedoria aos governantes, em nome de Jesus, meu Pai. E que venhamos viver o bem do Senhor na terra dos viventes. É o que nós te pedimos nesse dia chamado hoje. Nos conduz, Pai, como diz a tua palavra, em pastos verdejantes. Nós em oração, em concordância, ligamos essa oração aqui na terra, está ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e que você hoje possa viver essa palavra e colocar a sua casa em ordem, livrando-se de todas as pendências que te afastam do Senhor. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus.